Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui para o nosso Café Vascaíno, Super Coffee Diário da Informação. Até quando o presidente do Flamengo vai atacar o Vasco? Porque só ele levanta a bandeira. Quanto o clube vai faturar com as negociações envolvendo Gabriel Peck e Andrei Santos? Novidades da Justiça? Então vamos direto e reto com esses assuntos. O primeiro, Gabriel Peck foi apresentado no Cruzeiro, se emocionou com a mensagem que chegou do Gigandra. Aliás, não tem como não se emocionar com qualquer mensagem que chega dessa figura fantástica que é esse moleque. Moleque com todo carinho, porque ele é uma criança muito, muito diferente. Tem o privilégio de ser amigo da família, de já ter tido o próprio Gui aqui no nosso canal como comentarista. E o Peck foi para o Cruzeiro, pelo mecanismo de solidariedade e também pelo fato do Vasco ter ficado com 30% dos direitos econômicos do atleta para uma futura venda. O Vasco vai faturar algo em torno de 22 milhões de reais. O Andrei Santos está indo para o Manchester United, né? Está trocando o Chelsea pelo United e aí pelo mecanismo de solidariedade o Vasco vai receber algo em torno de 4 milhões. Então o Vasco na faixa de 26 a 26 milhões e meio de reais como verba por essas negociações. Então são valores importantes que pagam aproximadamente 2 folhas salariais. Pouco, né? O Vasco tem uma folha salarial altíssima, né? A briga na justiça continua, a 777 Carioca impetrou um agravo, o Vasco ontem também logo cedo fez o mesmo, e aí que segue, cada um puxando pelo seu lado. A 777 não quer que o Vasco, né, que o Pedrinho e os conselheiros reapareçam no conselho de administração, o Vasco tenta reconsiderar essa decisão da juíza, enfim, a briga continua, né? Infelizmente a briga continua. E acredito que ainda vai levar um tempinho, né, dentro daquele prazo que eu falei de uma semana, pelo menos até segunda ou terça-feira, ter uma definição do desembargador César Cury. Bom, vamos falar sobre o time, né? Tem jogo, gente. Eu sempre brinco com isso, né? Parece brincadeira, mas não é. Na próxima quinta-feira o Vasco entra em campo contra o Vitória. A Vitória que está cheia de reforço, o Vasco nada até agora. Incompetência da atual gestão, tá? Porque não pode, de novo, botar culpa na justiça. É incompetência. Já era para ter trazido reforço, já era para ter o técnico. Aí eu li, eu não sei quem foi que publicou, que os jogadores estão impressionados com o Bruno Lazzaroni, com a forma. Eu já ouvi isso. O jogador do Vasco se impressiona com tudo. Agora, entregar em campo algo também é impressionante, porque não entrega nada. Não entrega absolutamente nada. Eu fico muito impressionado também com o que eles entregam. Nada, né? Então, o Bruno Lazzaroni, ele é um técnico interino, a gente tem que abordar isso. É um técnico interino, só que o Vasco está demorando demais a trazer um técnico definitivo, mas é ele quem vai comandar, claro, está lá, tem que comandar, é funcionário do clube, tem que tocar o barco. Bom, outro assunto, que é esse assunto para mim, cara, é o assunto que eu ouvi, li, fiquei impressionado e quero a sua opinião, hein? Esquece de deixar o like aí não, galera. Se tem a função hype o vídeo também aí, manda pra geral, né? Se inscreve no nosso canal. Galera, vem cá. Por quê? Eu tô intrigado com isso. Só o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, levanta a bandeira contra a negociação do Vasco da SAF. Você já parou para pensar nisso? Por que é só o presidente do Flamengo que enche a bagaça do saco com isso? É só ele que enxerga ilegalidade? Ou é só ele que tem coragem de trazer à tona? Ou é só ele que vive num mundo diferente de todos os outros? Porque eu não vi nenhum presidente de clube, pelo menos em público, se manifestar. E a todo instante, ou a cada momento que aproxima do desfecho, ele vem a público. Ele escolhe um canal de muita repercussão, como foi o do Vene Casagrande, que tem todo o mérito de ter entrevistado o BAP, para detonar de novo. Aí chegou a citar a Leila, ele tem um problema grave com a presidente do Palmeiras, que nesse momento não tem nada a ver com a negociação. Se no futuro, BAP, a Leila vier para o Vasco como uma gestora ou como cotista, como acionista, é um futuro, cara, ninguém sabe. Presidente do Flamengo, daqui a 1 ano e meio, né? Vamos botar, final de 2027, só vai estar fazendo o que da vida? Ninguém sabe, gente. Então, em janeiro de 2028, quando ela já não tem mais mandato no Palmeiras, ela não pode virar uma CEO da SAF do Vasco? Qual é a ilegalidade nisso? Ah, não pode, porque lembra lá atrás que eu falei, não sei, porra. Mas é o tempo todo, cara, que encheção de saco.
Um conselho para o senhor, presidente do Flamengo, aqui eu respeito demais, né? Como todos os presidentes de clubes, eu acho que o respeito tem que haver sempre. Por que o senhor não faz o seguinte? Por que o senhor já não entra com uma liminar? Que é, porra, mais uma, menos uma, né? O judiciário para o futebol, né? É impressionante como ocupa o judiciário, que tem tantos problemas graves para lidar. Por que o senhor não vai lá na justiça, entra com um agravo qualquer, uma ação, impetra aí e impede a venda do Vasco, porra? É isso aí. Tô com o senhor em ilegalidade, absurdo. Um cara botar 2,5 bilhões no Vasco, o Vasco se recuperar financeiramente, buscar recursos, buscar melhorar tecnicamente, isso é absurdo, presidente, eu tô com o senhor. Ó, aperta aqui, aperta a minha mão aqui, vambora, um soquinho, ó. Para, né? Aí ele ontem veio dizer, não, o meu pai é vascaíno, não tem nada contra o Vasco. Pô, desculpa, presidente, ninguém tá nem aí para o seu laço familiar, para a sua identificação com o Vasco de alguma forma, cara, zero problema, zero, ninguém tá nem aí para isso. Agora, por que o senhor e o John Textor têm uma tara pelo Vasco? Porque assim, cara, a todo instante ele fala sobre o Vasco, o John Textor, que foi expulso da SAF do Botafogo, fala do Vasco, mas que cacete é esse, cara, que assim eu não consigo entender. Desculpa o meu desabafo logo cedo com você, torcedor, mas, cara, já não bastam os vascaínos que querem atrapalhar o Vasco, aí agora vem 2 de fora que também não, esses não querem mesmo, mas aí eu entendo. Esses, os adversários, os inimigos, esses não querem. Os vascaínos eu não consigo entender. Eu não consigo entender vascaíno jogar contra o Vasco. Ponto 1. Ponto 2. Eu não consigo entender porque só ele levanta a bandeira. Eu não vi o presidente do Fluminense falar, eu não vi o presidente do Botafogo falar, eu não vi o presidente de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro. Nenhum outro presidente. Porra, só o BAP tem razão. Não, ele é o paladino da justiça e está levantando a bandeira. Pô, gente, pelo amor de Deus. Se cada um cuidar do próprio, vai ajudar pra caramba. Agora, eu lembro que há uma comissão, né, ao fair play financeiro, e esses caras, eles são responsáveis por verificar o que acontece no futebol brasileiro em todos os clubes. Ou só o Vasco que merece atenção? Tá tudo bem nos outros também? Não tem nenhuma irregularidade? Essa comissão é para isso, ela foi criada para isso. Agora, é impressionante, presidente, como o senhor o tempo todo fala do Vasco. O tempo todo. Me parece, presidente, que o senhor está com medo. Porque, realmente, o Flamengo reina no futebol brasileiro, carioca já há algum tempo, pegou o Fluminense numa fase que melhorou, o Botafogo teve lampejos, né? E o Vasco está afundado. E o senhor sabe, presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que o Vasco é uma potência. Tá ali, agonizando, vai, não vai, tira o tubo, bota o tubo, vai, não, respira por aparelhos. O senhor sabe que se recuperar é um adversário potente, porque a nossa torcida é fantástica. É medo? É busca pela legalidade que o senhor está bradando? Eu não sei. Agora, desculpa, presidente, o senhor não tem nada a ver com o Vasco. Agora, se o senhor tem provas de ilegalidade, está na lei, o senhor tem todas essas provas, busca a justiça, porque a justiça adora ser ocupada pelo futebol. Tem tanta coisa para ocupar o judiciário, mas, cara, o futebol adora também buscar. Então vai lá, mais uma ação, menos uma ação. Não vai mudar em nada. Que coisa, né, gente? Porra. Desculpa desabafar logo cedo com você, mas é que eu não consigo entender. Sincero, honestamente, eu não consigo entender. Mas uma hora a gente vai entender. Eu acho que o presidente do Flamengo está com medo do Vasco voltar a ser forte. Porque ele sabe o rival, o tamanho que é. O senhor lembra, presidente? Roberto Dinamite e Zico? Como é que era a rivalidade? Dava uma porrada no Flamengo, a gente tomava uma porrada do Flamengo, devolvia, dava outra. Lembra do Edmundo? Qual é? Eu lembro do gol do Pet, do Tri. Era pra lá e pra cá. O senhor tá mal acostumado, né, presidente? A nos últimos 50, Vasco Flamengo ganhar 49. Claro que eu tô exagerando. O senhor quer assim, né? Cada vez mais afundar o Vasco, empurrar a cabeça para baixo. Se puder afogar aqui no Rio último, deixa ali, morrer asfixiado. Que coisa, hein, presidente? Presidente, tem certeza que o Flamengo dá um trabalho do cacete cuidar, que é uma potência. Deixa o Vasco ser cuidado. E investigado ou avaliado por quem de direito. Ou o senhor entra com uma ação. É uma recomendação, presidente.
Forte abraço, torcedor. Vamos torcer para o Vasco por dias melhores, para navegar em águas mais tranquilas, como aqui no Rio Hudson, com essa vista fantástica também de Manhattan, em Nova York. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana. Tchau, tchau.